Olá, sou Ana Beatriz Anuni e sou estudante de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e venho apresentar minha produção para o Programa de Iniciação Científica 2020-2021, sob a orientação do professor Daniel Jatobá, o artigo Politização do Programa Mais Médicos como reflexo do cenário político brasileiro. O objetivo desse artigo é apresentar o caso do Programa Mais Médicos, PMM, uma cooperação internacional trilateral entre Brasil, Cuba e a Organização Pan-Americana de Saúde, como um exemplo de politização de política externa na América Latina, explicitando os atores, clivagens e estratégias utilizadas e como as esferas não políticas foram atingidas e possíveis causas para essa politização, desde o contexto histórico e cultural até a divisão de governo-oposição. A importância desse projeto vem de demonstrar como temas domésticos podem impactar a atuação internacional de países e suas relações exteriores. Então, o artigo visa apontar as colisões e articulações ocorridas ao longo da existência do PMM durante 3 momentos: a criação e consolidação dos Mais Médicos durante o governo Dilma, segundo, o governo de Michel Temer, uma posição que assume a liderança do país, e terceiro, o ano de 2019, quando o programa se encontrou sob o governo de um de seus maiores críticos, Jair Bolsonaro. Assim, esse artigo faz uso da metodologia de estudo de caso, selecionada por seu objetivo de exploração de um fenômeno em determinado contexto, a partir da análise de dados de diferentes fontes. Os métodos de coleta e análise incluíram, primeiramente, a busca por bibliografia apta e suficiente para a criação de uma base referencial e para a construção da análise do tema, que incluiu material acerca do funcionamento do Programa Mais Médicos, as implicações destes na política do Brasil, a conjuntura política brasileira entre 2013 e 2019, clivagens e estratégias utilizadas em relação ao debate sobre o programa. Deste modo, realizou-se a análise de literaturas primárias e secundárias. Além disso, para a análise, considerou-se a política externa como uma política pública, adotando o plano doméstico como uma variável explicativa para o comportamento dos Estados no plano internacional. Assim, observou-se atitudes e julgamentos de diferentes vertentes, direcionados por uma polarização do debate político-ideológico entre atores políticos, a opinião pública e mídia e profissionais da saúde. As hipóteses da oposição, majoritariamente formada por atores políticos de oposição ao governo petista e pela classe médica, se demonstraram em grande parte preconceituosas e sem fundamentação em fatos, como alegações de incompetência dos profissionais cubanos. E essas estratégias para o desgaste da imagem do PMM se propagaram pelas mídias. Dessa maneira, a participação dos atores de diferentes setores, com opiniões diversas, contribuíram para que o tema ganhasse significado político além do setor de saúde. E dentre os apoiadores do PMM, de outro lado, estavam integrantes do governo Dilma e de partidos aliados, prefeituras, sanitaristas, gestores de serviços de saúde e acadêmicos, mas que insistiam em se esquivar do debate, principalmente acerca de mecanismos mais estáveis de fixação dos médicos, como um plano de carreira. Então, concluiu-se que os argumentos ideológicos utilizados pela oposição ao programa Mais Médicos resultavam em uma propagação mais efetiva de suas ideias e opiniões, que, além do debate político, impactava também na opinião pública por meio das mídias e impactava mais do que o lado apoiador, que apresentava opiniões mais técnicas ou baseadas em relatos daqueles diretamente impactados pelo programa, sejam cidadãos ou prefeituras, ou apenas se desviavam das críticas sem proporcionar debates concretos. Ou seja, era um padrão de argumentação no qual, para os contrários ao programa, há a necessidade de atacá-lo a qualquer custo e para os favoráveis de defendê-lo integralmente. Desse modo, a forte polarização ideológica na politização, que era também fortalecida pela clivagem governo-oposição, que se manteve mesmo após o fim do governo Dilma, e o uso de argumentações falaciosas também dificultaram a resolução das questões de debate acerca do programa, comprometendo a estabilidade do programa e resultando no fim de uma política de cooperação internacional que trazia resultados imediatos e a longo prazo para o país. E esse foi meu trabalho, agradeço pela atenção.